Como é que o governo admite uma coisa dessas, que consiga pagar um cidadão salário mínimo 6 mil meticais e exista nesse mesmo país um cidadão que esteja a receber 2, 3 milhões? Que necessidades que esse cidadão que recebe 2, 3 milhões tem a mais em relação a esse outro que está a receber o salário mínimo de 6 mil meticais? Um país sério não pode permitir uma coisa dessas. Quantas vezes 6 mil meticais vai entrar nos 2 milhões que um cidadão só vai ter? Esse cidadão provavelmente até era capaz de pagar todos os agentes da PRM nas níveis da cidade de Maputo. É preciso podemos perceber que esses fundos que são criados só trazem cada vez mais a pobreza dos mais pobres e enriquecer aos mais ricos. Porque os que vão receber esses fundos, os critérios que têm sido usados para poder beneficiar esta ou aquela organização são, de certa maneira, obscuros. E depois, aqueles que recebem tais fundos dificilmente trazem valor acrescentado. Estava a dar exemplo aqui de diversas infraestruturas. Como hoje se diz que o governo ele não pode produzir, ele tem que entregar a produção, a execução ao setor privado. O setor público, ele constrói infraestrutura, entrega ao clube de amigos, utilizam, cobram dinheiro e quando avariam, devolvem ao governo, dentre várias coisas. E é aquilo que igualmente vamos acontecer depois. Olha, não há amor, efetivamente, este governo não tem amor com o seu próprio povo. Como é que o governo ele admite pagar a um indivíduo só um salário que dê para pagar cerca de 1.000 salários mínimos? Quantas vezes 6 mil meticais entram no salário de alguém que está a receber 2 milhões, por exemplo? Como é que o governo admite uma coisa dessas, que consiga pagar um cidadão salário mínimo 6 mil meticais e exista nesse mesmo país um cidadão que esteja a receber 2, 3 milhões? Que necessidades que esse cidadão que recebe 2, 3 milhões tem a mais em relação a esse outro que está a receber o salário mínimo de 6 mil meticais? Um país sério não pode permitir uma coisa dessas. Quantas vezes 6 mil meticais vai entrar nos 2 milhões que um cidadão só vai ter? Esse cidadão provavelmente até era capaz de pagar todos os agentes da PRM nas níveis da cidade de Maputo. Só o salário dele, tendo em conta o salário que os agentes da PRM estão a receber, o salário desse sujeito que está lá aos 2, 3 milhões a receber, ele sozinho, poderia estar a pagar membros da PRM na nível da cidade de Maputo. Mas esse governo aceita que essa coisa aconteça num país. Esse fosso de separação entre o salário mínimo e o salário máximo que está-se a pagar hoje aos PCAs, dentre vários outros indivíduos. Até que medida em que esse governo ama ao seu próprio povo? Nunca poderia admitir uma coisa dessa. É a mesma coisa um pai dentro de uma casa que tem tantos filhos a beneficiar exageradamente um filho e o outro filho a viver numa situação dessa. Então estamos numa situação terrível. Estava a falar dos funcionários fantasmas também. Exato, já podemos mesmo passar para esse tema. Olha, nós temos aqui essa situação de vir nos indicar coisas que nos entristecem, mas não apontam as medidas que estão sendo feitas neste momento. E nem vão a fundo nas mensagens que eles dão. Por exemplo, o Inocêncio Empissa, quando veio a falar dessa questão de 18 mil funcionários fantasmas, é verdade que temos alguma questão boa aqui que ele traz-nos, temos a conhecer, mas faltou aqui dados importantes. Foi perguntado quanto que o Estado foi lesado nesses 18 mil funcionários que estavam a receber, não sabe. O ministro não sabe dizer. E outra coisa, quem são esses funcionários de recursos humanos do banco que facilitavam isso? Também não nos traz. Então, afinal de contas, o que está a acontecer com essas notícias bombásticas que caem sobre nós, sem que vão ao detalhe? Ficamos pura simplesmente de saber que há 18 mil funcionários fantasmas que estavam a receber salário. Quem que diz que trata-se de indivíduos maioritariamente desvinculados ou falecidos. Mas quem facilitava isso?
Quais são os bancos que faziam isso? Não há essa informação. Vamos esperar, aguardamos, estamos a investigar e de trazer dados. A semelhança da ministra da Educação, que disse que íamos trazer a verdade daquela estátua de Eduardo Mondlane ali na Porta Alta. Até hoje não diz nada. A semelhança dos sequestros que têm aparecido, estamos a investigar, havemos de dizer, não dizem nada. Agora temos esses tais 18 mil funcionários fantasma, dizem que está-se a investigar para nos apresentar os funcionários de recursos humanos das instituições públicas, inclusivamente dos banqueiros, que facilitavam esse processo. Aonde nos trazer? Desta vez vamos confiar que, senhor ministro Inocêncio Mpissa, teremos nós indicações de tais funcionários que acabaram, portanto, de retirar do cofre do Estado de 18 mil funcionários fantasmas. Teremos esses. É essa a questão. E isso aqui, neste momento, quem é responsável que deve ser chamado em primeira instância para responder por essa falcatrua que tivemos? Porque isso mostra uma frágil gestão administrativa e financeira do Estado, ao ponto de permitir que o Estado esteja a perder salário que estava sendo encaminhado para 18 mil funcionários inexistentes, enquanto nesse Estado existe o chefe do Estado, existe o chefe do governo. Como é que o chefe do Estado permitiu ou deixou escapar durante meses que esteja a sair do Tesouro do Estado salário para 18 mil pessoas que não existem? E este não é a primeira vez, professor Pangaia. Foi detectado também um outro caso a partir do ano 2017 até 2022. Aproximadamente 3.240 fantasmas. E quem que depois apareceu, que foi indicado, que foi apanhado ou que foi apresentado, que estaria a facilitar esse esquema? Ninguém. Da mesma maneira agora, estamos a dizer que isso foi possível pela facilitação de agentes do Estado, de funcionários, em colaboração com os bancos. Mas não dizem quem são. Não dizem quem são. E vamos terminar por aqui, pura e simplesmente. Mas aqui, uma coisa, independentemente de ter que vir dizer, essa é a responsabilidade do chefe de Estado. O chefe do Estado, ele é o guardião desse país, é o primeiro guardião deste país, é o guardião do tesouro. Se ele foi dado cabeçada, aqueles que confiou para cuidar do tesouro público e fizeram isso, a responsabilidade última está no chefe do Estado. O chefe do Estado tem que, neste momento, pagar os valores que foram entregues, que foram desencaminhados do Tesouro Público. Porque ele recebe por isso. Ele foi chamado para poder chefiar o Estado. E como chefe do Estado, permitiu que no seu elenco houvesse alguém que estivesse a retirar salários mensalmente para 18 mil pessoas inexistentes. Onde estava o chefe do Estado? É essa a questão que nós temos dito sempre. Aqui não temos que andar não é agora que tem que se procurar o chefe do Departamento de Recursos Humanos, o diretor de Recursos Humanos, os banqueiros. A primeira instância, a primeira pessoa a responder por essa falcatrua é chefe do Estado. Porque não se trata de 20, 30 pessoas que teriam coisa. Provavelmente isso poderia ser admitido como sendo uma falha de controle. Mas 18 mil funcionários que estivessem a receber salário durante esse período, falando de 8 meses, não sei de quantos meses, não poder saber o chefe do Estado? O que está a fazer o chefe do Estado? Não faz sentido. Se nós começarmos a ter uma cultura de penalizar as hierarquias máximas, essa situação vai parar. Porque o que tem acontecido aqui é nós pegarmos sempre peixe miúdo. E esses vão ser encarcerados, mas esses da hierarquia máxima vão continuar a mandar. Vão continuar a indicar esses. E quem vai sofrer são esses que estão aqui embaixo. Então,
Vamos pegar o chefe de Estado para essa situação de 18 mil funcionários que estavam a receber para explicar-nos como é que ele, como chefe do Estado, não sabia que essa situação estava a acontecer.